Vamos então a mais um podcast dentro do método de emagrecimento saudável. Nosso convidado, Dr. Rodrigo Ayub, o responsável por esse método tão polêmico e tão desenvolvido ultimamente no sentido do jejum. Boa noite, Dr. Maurício, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre jejum. Todo mundo deve estar com fome de saber. É verdade, é um trocadilho interessante. Veio agora. Em se falando de jejum, muito se fala das possibilidades de contraindicação. Umas pessoas dizem jejum é para mim, outras dizem jejum talvez não seja para mim. Vamos falar um pouquinho sobre esse talvez não seja para mim. Quais são as contraindicações do jejum? Então assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas, posso botar uma porcentagem assim aleatória, 95% das pessoas podem e devem praticar o jejum, né? Como um hábito de vida, porque é assim que ele deve ser encarado, entendeu? É como uma forma de você se alimentar que não seja comer o tempo todo, né? Como a gente hoje ouve, né? Que é o ideal para a nossa saúde, etc. E não é, como eu falo muito, o equilíbrio da vida é o feed and fast, você comer e ficar tempo sem comer. Então a grande maioria das pessoas devem se beneficiam desses intervalos, né, que eu chamo de alimentação intermitente. Não precisa comer o tempo todo, come de vez em quando. E algumas pessoas se beneficiam muito deste intervalo ser o maior possível, ficar bastante tempo neste período sem alimentação, porque por vários outros benefícios que a gente já pode falar logo a seguir. Mas pessoas que realmente não devem, também porque aí não existe uma indicação, né, para você ficar um longo período, principalmente os jejuns mais prolongados, né? Você ficar 12 horas sem comer, é óbvio que isso é para qualquer pessoa, mas você ficar períodos maiores, como 18, 20, 24, 36 horas, algumas pessoas realmente não devem fazer essa prática, pelo menos durante um período que elas estejam passando por essas contraindicações, como por exemplo, as grávidas e mulheres amamentando, né, então, que tem que cuidar não só do corpo delas, mas também de um outro ser, né, de uma outra criatura, essas não devem praticar jejum, devem se alimentar da forma mais saudável possível para elas conseguirem, inclusive, passar isso para a cria, né, e a criança nascer feliz e saudável. Pessoas diabéticos tipo 1, diabéticos insulino-dependentes, porque esses, inclusive, fazem usos de insulina, né? E aí eles vão ter esse metabolismo glicídico do açúcar alterado por uma medicação, né? Por uma substância exógena, um hormônio que está sendo introduzido dentro do corpo, e aí tem que ter muito cuidado, né, com os intervalos sem comida, porque isso pode causar uma hipoglicemia gerada pelo uso da insulina exógena, externa. O nosso corpo tem uma capacidade impressionante de equilibrar o nosso açúcar no sangue, por isso que normalmente aquelas pessoas que falam, mas se eu ficar um pouquinho sem comer eu tenho hipoglicemia. Normalmente o que aquela pessoa tem é um corpo desequilibrado, que esteja com os mecanismos hormonais todos caóticos e ela tem que equilibrar aquele corpo. Essas são uma das maiores indicações de fazer jejum. Só tem que saber como fazer, tá bem? A gente explica isso muito no MES, principalmente no manual completo do jejum, que a gente vai ensinar o passo a passo de como uma pessoa deve fazer jejum. E essa queixa de eu não consigo ficar sem comer 2 horas, isso para mim, quando me soa um sino dessa pessoa, está completamente regulada. Então essa deve fazer jejum com certeza. Quem usa insulina de uma forma externa é uma contraindicação. Outra contraindicação óbvia, né, são as crianças. As crianças estão na fase de crescimento, né, na fase proliferativa da vida. E essas sim precisam de um estímulo proliferativo mais contínuo para o crescimento, né, para o crescimento ser satisfatório. E não o adulto. O adulto ele está numa fase da vida que ele precisa de reparação. Ele precisa que o corpo esteja em destruição e construção constante. Ele não precisa estar proliferando. O excesso de alimentação faz o nosso corpo ficar muito proliferativo. E é uma contraindicação você comer o tempo todo. A criança não. A criança está numa fase de crescimento e essa deve se alimentar regularmente. Mais uma vez, comer saudável. Tá bem? Aí não é comer porcarias, porque isso é melhor não comer. Mas comer saudável, a criança é uma contraindicação. Uma outra contraindicação são pessoas que já tiveram problemas do fórum psiquiátrico, tipo anorexia, bulimia, aquelas doenças, né, relacionadas com a alimentação, né, um dismorfismo corporal. Então, quem tem antecedente de anorexia, bulimia e outros transtornos psiquiátricos, né, desse fórum comportamental alimentar, não é uma indicação, tá? O jejum ele não causa essas doenças, o jejum não vai causar anorexia numa pessoa, mas uma pessoa que já tem esse problema psiquiátrico não deve praticar jejum, porque isso pode, né, incentivar de novo a ela manifestar essas alterações.
e pessoas que estejam muito abaixo do peso, né? Pessoas muito magras por algum motivo, estejam com inanição, elas têm não tem indicação de ficar mais sem comer, né? Principalmente, né? Em países, né, pobres e que não têm condições de alimentação. Isto é inanição, isso realmente é uma coisa grave. Agora, o jejum é uma interrupção voluntária da alimentação durante o período, e durante o período que você comer uma alimentação muito saudável, de forma que seu corpo vai estar num equilíbrio de produção de hormônios, de produção de proteínas, etc, etc. Então, tirando essas que eu falei, todas as pessoas podem e devem praticar esse hábito milenar que é muito favorável para a nossa saúde. E dentro dessa resposta que você deu, só para pontuar a nível de esclarecimento, quando você fala crianças, é contraindicado, não é? Porque está em fase de crescimento. Vamos definir criança até que idade, se é adolescente, se o jovem adulto. Portanto, até que ponto você considera que poderá ser saudável ou não saudável em termos de idade, é lógico que isso vai variar de um para o outro, fazer jejum. Exatamente. Existe uma variação individual, mas enquanto ela está em fase de crescimento. Né? Na fase inicial da vida, quando ela tem aquelas cartilagens de crescimento todas, e dos ossos que ainda vão crescer, etc., enquanto ela não estiver no tamanho, né, adulto, né, ou seja, a criança, o adolescente, o jovem, todas essas fases que está em desenvolvimento do corpo, a proliferação ela é bem-vinda, inclusive porque nessa idade, até mais ou menos os 30 anos, o nosso corpo é altamente reparador e aí o nosso corpo ele está no processo de desenvolvimento. A partir dessa idade, com alterações hormonais, o nosso corpo ele começa a ficar menos reparador e aí a gente tem que ajudar ao máximo o nosso corpo se manter nesse processo de reparação. Então, até pelo menos 20, quase 30 anos, nesse intervalo de 20, não, corta isso, não vai falar assim. Então, pelo menos até mais ou menos uns 20 anos é uma idade que, na grande maioria dos casos, não deve ser indicado. A partir daí, com certeza absoluta, é benéfico para todo mundo. Uma outra dúvida, você fala que a gravidez, a pessoa não deve ficar muito tempo sem comer. O que é considerado muito tempo para ser considerado jejum? Não é? Porque a pessoa não consegue estar o tempo inteiro comendo, quer dizer, a menos que sofra de algum distúrbio compulsivo da alimentação. Mas, de qualquer forma, para se considerar um jejum, quanto tempo, no mínimo, deverá a pessoa ficar com essa interrupção voluntária de alimento? Então, mais uma vez, depende muito, né, do estado da mãe, né, o estado nutricional dela, o estado de saúde dela, né, como é que anda a saúde dela, porque se for, por exemplo, uma mulher que engravidou e estava com fígado gordo, por exemplo, esteatose hepática, era uma obesa, mórbida, etc., essa até pode ficar um período maior de jejum, já que ela tem mais estoques de energia do que uma pessoa que seja, né, uma composição corporal saudável. Só que eu acredito que a grávida, neste momento, ela deve fazer uma alimentação altamente nutritiva, porque ela precisa, até por causa do outro, né, do outro ser que ela está sendo criada. Então, assim, o que a gente fala de muito tempo seria ela ficar 18 horas, 16, 18 horas de jejum, porque 12 horas é até fisiológico. Eu acho que a grávida deve dormir bem, ter uma qualidade de sono boa, porque ali durante o sono ela vai produzir hormônios que são importantes para ela e para a criança. Então, pelo menos às 8 ou até 12 horas de sono, se ela tiver naquelas grávidas que têm muita sonolência, elas podem dormir e nesse momento ela não precisa se acordar no meio da noite para comer. Ela pode passar por esse momento. Mas agora, querer fazer um jejum de 24 ou 36 horas, que às vezes a gente preconiza para algumas pessoas em determinadas condições de saúde, esse eu acho que não é uma indicação muito favorável. E um terceiro ponto que você citou como contraindicação, diabetes tipo 1, e a pergunta é, e diabético tipo 2? O diabetes tipo 2, né, aquela doença que a medicina considera muito uma doença crônica progressiva, é uma indicação das mais importantes para a pessoa fazer jejum. Por quê? Porque o cerne desta doença é uma condição chamada resistência insulínica. O diabetes tipo 2, diferente do tipo 1, o tipo 1 ele tem uma diminuição da concentração de insulina no corpo, até uma paragem de produção da insulina. E o diabetes tipo 2 ele tem um excesso de insulina no corpo, o corpo está num processo chamado resistência insulínica, que a célula ficou resistente a esse hormônio é liberado cada vez mais e a célula não responde. Esse excesso de liberação de insulina gera uma série de alterações no corpo e manifesta as doenças relacionadas com o diabetes.
porque a célula já não consegue, né, captar a glicose como ela deveria. Então, quando você faz períodos de jejum, essa condição chamada resistência insulínica, ela começa a regredir. Então, é uma das melhores indicações que você tem para tratamento de diabetes tipo 2 é o jejum. O jejum ele trabalha em todos os mecanismos pelos quais o excesso de insulina está sendo liberado no sangue daquela pessoa e consegue corrigir. Por isso que existem vários médicos, né? Existe um médico canadense, chamado Jason Funk, um dos maiores especialistas em jejum. Ele é nefrologista, ele atende muitos pacientes diabéticos com nefropatia diabética e ele tem sucesso com centenas de pacientes diabéticos de regressão da doença a partir de estratégias de jejum. Então ele tem uma casuística altíssima porque ele trata muitos doentes diabéticos, porque a especialidade dele é nefropatia diabética e ele usa o jejum como estratégia terapêutica. Ele não usa medicamentos, ele usa o jejum e tem um sucesso terapêutico espetacular. Existe a possibilidade de nós traçarmos um paralelo do jejum como sendo algo objetivado na estética ou algo objetivado na saúde? Ou esses objetivos cruzam-se? Cruzam-se totalmente, né? É impossível você enxergar essa técnica única e exclusivamente para a saúde ou única e exclusivamente para a estética, porque o benefício é inexorável para ambas, né, os espectros. Na verdade, a maioria das pessoas procura o jejum para emagrecimento. Eu vejo que a maioria das pessoas fica, quanto que eu vou perder de jejum, de peso, se eu fizer jejum não sei quantas horas, eu vou perder logo o peso, etc. Fica só focando, né, no espectro do peso. E nós médicos estudamos isso há muito tempo, né? E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que os benefícios para a saúde são impressionantes e incomparáveis, né, à perda de peso. Mas uma coisa está relacionada com a outra, né? Lembra sempre, quando você começar a perder aquela gordurinha abdominal, né, chamada gordura visceral, que é uma gordura altamente inflamatória, produz as citocinas mais deletérias para desequilibrar o nosso corpo, como interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, são substâncias altamente maléficas para o nosso corpo. E quando você diminui aquela gordura visceral, aquela gordurinha abdominal, você diminui a produção dessas citocinas. O jejum ele é maravilhoso para fazer isso. É uma das coisas que as pessoas mais me comentam. Doutor, olha, nem comecei a perder peso ainda, mas já perdi muita cintura. É a capacidade anti-inflamatória do jejum. E o jejum tem uma série de benefícios para a saúde. Hoje ele tem sido muito estudado, principalmente com uma coisa chamada autofagia, que são benefícios para a longevidade. Porque a autofagia, as pessoas às vezes imaginam, o que é autofagia? Eu já ouvi falar que agora a gente come as nossas células como se fosse um Pac-Man, né? Que vai comendo as célulazinhas, mas não é isso. A autofagia é um processo de reciclagem interna, é um processo de limpeza intracelular de restos celulares, resíduos metabólicos, organelas envelhecidas que estão dentro da nossa célula. Aí a gente tem estruturas dentro da célula que são chamados lisossomas. São estruturas que elas têm várias enzimas dentro, é como se fosse uma fornalha, um incinerador que você joga ali o lixo e queima. Aquele lixo está atrapalhando ali. Então, quando você pega aquele lixo e joga para fora, inclusive, esses processos naturais que o ser humano tem, eles vão diminuindo a partir de mais ou menos 40 anos. Com 65 anos, as pessoas têm menos 80% da autofagia natural que o nosso corpo faz, porque é um processo de renovação que o nosso corpo tem a capacidade de fazer. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo menos e a gente vai envelhecendo. E esse processo de autofagia, ele é acelerado quando a pessoa entra em... Total. Quando a gente entra em jejum, o nosso corpo ele começa a ter menos aporte energético, calórico, né, energético, e aí o corpo ele começa a utilizar essas vias para a produção de energia. Entendeu? É uma via que o corpo tem, ele começa a pegar restos para transformar em energia. Tudo que puder para transformar em energia, ele começa a fazer, inclusive restos celulares, restos de proteínas. Porque as pessoas às vezes imaginam assim, um mito do jejum, a pessoa fala assim, mas agora eu já ouvi falar, jejum faz perder massa muscular. Esse mito é um dos mais absurdos que existem, porque o jejum é o maior estimulante do hormônio do crescimento, que é o hormônio que mais protege as nossas proteínas boas, que a gente quer que sejam protegidas. Agora, restos proteicos, proteínas velhas, por exemplo, hoje é muito usado, inclusive tem atrizes, né, famosas de Hollywood que falam que parte da beleza que elas têm hoje, as pessoas falam, você faz muito tratamento estético, eu falo, não, eu faço muito jejum. Por quê? Porque no jejum você tem uma renovação maior da sua pele. Por quê? Porque o seu corpo ele utiliza nesse processo de autofagia colágeno envelhecido, elastina velha, glicosaminoglicanos, que é onde vai fazer o ácido hialurônico, envelhecidos. O corpo vai lá, utiliza esses e ele, logo que você sai do jejum e você come proteínas novas,
Com o hormônio do crescimento que foi aumentado durante o jejum, você tem o hormônio do crescimento em níveis ótimos com proteínas que chegaram novinhas. O que acontece? A sua pele se reestrutura. Deu para entender? Tirou a velha. No momento que você tirou a velha, você aumentou o hormônio do crescimento, que é o hormônio que é uma das técnicas que mais aumenta o hormônio do crescimento no nosso corpo, porque a grelina, que é o hormônio da fome, estimula no nosso cérebro a produção do hormônio do crescimento. Então você aumenta esse hormônio protetor do nosso corpo, das nossas proteínas, e come a proteína, porque eu não estou falando de você ficar sem comer por resto da vida. Quando você comer, o seu corpo está apto a se reestruturar. Então por isso que a gente fala que o jejum é um processo de reparação, porque você teve a destruição durante o jejum e depois você vai ter a reparação quando você comer. É como atividade física. Atividade física, se as pessoas pararem e pensar, é uma destruição. Na atividade física você faz um treino que você tem desgaste muscular, você tem rotura muscular, você tem inflamação muscular, e aí quando você está dormindo, assim que você se alimentou, o seu corpo ele se regenera. Então a atividade física é um estresse de destruição e depois você vai ter a reparação no momento a seguir. E o jejum as pessoas têm que imaginar igual. O jejum não é um processo que agora eu vou destruir meu corpo inteiro. O seu corpo vai se regenerar. Naquele momento ele vai tirar parte dele que está envelhecida. Aí a gente tem células que fazem isso, queimam essas estruturas e aí a gente vai estruturar proteínas novas. Então é um processo maravilhoso para a nossa saúde e longevidade. Se o jejum é algo tão benéfico, se o jejum é a oitava maravilha, é o pináculo da salvação, eu poderia dizer que ele não é tão empregado hoje, porque há interesses comerciais, financeiros, monetários que impedem e calam o jejum. Ou seja, você sente um desinteresse comercial, financeiro, industrial para calar o jejum? Maurício, é muito triste, é mesmo muito triste, mas infelizmente é assim. Existe sempre um interesse econômico, né, em tudo. A gente vive numa sociedade de consumo. Então, o que você vai sempre ouvir na televisão, o que você vai sempre ouvir no rádio, o que você vai sempre ouvir na revista, você vai sempre ouvir as pessoas falando. E, infelizmente, isso também acaba contaminando profissionais de saúde, é que você vai ter que favorecer o consumo. Então você vai ter que comer mais, né? Você vai ter que comer mais processados, que são os alimentos mais caros. As coisas que não dão dinheiro para ninguém, você ouve, né, dessa forma que a gente está fazendo assim, sem interesses econômicos, que é pega sol, né? As coisas que a gente preconiza, por exemplo, pega sol, alimentação da terra, fazer aterramento, né? Você andar na natureza, fazer jejum, um sono reparador, uma atividade física ao ar livre. Isso não dá dinheiro para ninguém, então isso aí não tem graça, né? Agora, falar que você tem que comer de 3 em 3 horas, né? Que você tem que comer lácteos, né, industrializados, você tem que comer margarina, isso tem um fundo de interesse, mas isso é óbvio. Olha, o que eu falo é assim, pelo amor de Deus, só bota a cabeça, né, para funcionar e vamos ter bom senso. Existe na cabeça de alguém que comer 6 vezes por dia, né, comer de 3 em 3 horas ou comer de 2 em 2 horas, vai emagrecer alguém? Tem alguma lógica isso? Não, né? Óbvio que não tem, né? Você vai emagrecer se você não colocar o tempo todo comida para dentro do seu corpo. Ponto número 1. Mas todo mundo acredita que comer 3 em 3 horas você vai emagrecer. Ah, porque o meu médico me falou isso. Só tem um bom senso nisso. E eu ainda faço uma segunda experiência. Mesmo que você não acredite nisso, faz o seguinte, só faz um teste, então. Provavelmente você é um comedor de 3 em 3 horas e não emagrece, já tenta fazer isso há anos e não emagrece. Faz só um teste, faz um testezinho na sua vida e fica durante um mês fazendo intervalos de jejum. E depois de um mês que eu estou pedindo, vai fazendo progressivamente, vai aumentando 14, 16, 18, 20, 24 horas, faz num condicionamento e depois você vê os resultados na sua vida, na sua saúde, na sua energia, na sua fome, na sua capacidade cognitiva, etc. Faz esse teste. Então, além de ser totalmente lógico, né, que a forma como você vai emagrecer é ensinando ao seu corpo que você tem energia acumulada, né, não comendo o tempo todo, porque aí ele não precisa, porque ele vai gastar a sua se você está dando o tempo todo. Óbvio que não, né? Você faça um testezinho durante um mês na sua vida e você vai ver os resultados e aí pronto, acabou a discussão. Porque você querer acreditar o tempo todo numa coisa que não tem a menor lógica, você só foca nisso porque todo mundo faz e todo mundo fala, chega a ser revoltante. Até porque a nível comercial é muito interessante para o esquema financeiro mundial que as pessoas comam bastante, adoeçam e tomam remédios para curar
o que o jejum pode curar. É todo um processo. E o jejum é o processo de cura. É mesmo isso. Já dizia Hipócrates isso, já dizia todos os filósofos da Grécia Antiga, já diziam médicos no início do século, que você agora o jejum é novo. Existem vários livros clássicos da literatura médica falando sobre jejum como estratégia terapêutica. Fazia-se jejum na idade das cavernas. Fazia esse jejum. Não tinha fazia esse jejum porque era uma necessidade. Fazia-se atividade física porque era uma necessidade. Né? Hoje a gente tem que fazer jejum e tem que fazer atividade física porque a gente só tem que voltar ao que era antes. Porque a gente mudou totalmente a nossa fisiologia pelo ambiente e isso fez a pessoa ficar doente. Se você voltar aos seus hábitos de quando você era da era paleolítica, porque hoje, por exemplo, está na moda essa coisa da alimentação paleolítica, né? Mas hoje já se sabe que muito mais do que não era o que o homem paleolítico comia naquela época, porque nem consegue se transpor agora, né? Porque inclusive a carne que ele comia lá hoje, a carne já mudou totalmente. Mas não é por isso, é porque o homem paleolítico comia aquela comida, só que de uma forma intervalada. Ele fazia jejum. O benefício da alimentação paleolítica não era nem pelo alimento, mas era porque ele ficava 3 dias sem comer. Até porque não tinha um mercado lá da caverna. Não tinha mercado porque não tinha comida. Entendeu? Então ele ficava 3 dias sem comer. Uma outra coisa que eu li outro dia que eu achei muito interessante foi porque assim, a revista Science, no ano de 2009, ela fez um estudo mostrando e garantindo que o processo que mais gera longevidade na espécie animal, qualquer espécie animal que existe nesse planeta, é a restrição calórica. É a pessoa comer menos calorias, ela vive mais. Isso está provado, já tá, né? Isso foi mais do que fizeram estudos muito com macacos. Só que foi interessante, né? Por exemplo, viram que a maioria das espécies animais, quando fazia esse processo, é que diminuíam a quantidade de alimentos que ele comia num dia, e por isso que eles viveram mais. Eles não ficavam dando comida várias vezes por dia. Eles davam menos comida e davam uma vez. O que acontecia? O bicho comia e ficava mais tempo em jejum. Ele tinha menos comida. Então ele comia e fazia jejum. Então a restrição calórica nesse momento também foi por causa de jejum. Deu para entender o que eu quero dizer? Não foi por causa da restrição calórica, o valor de calorias. Não foi porque ele comeu e teve mais intervalo. O ratinho ia lá e comia tudo. O ratinho não ia comendo aos poucos. Ele comia tudo e depois não comia mais. Então ele fazia jejum também. O intervalo de jejum participou desse estudo, embora eles só tenham falado da restrição calórica, mas foi uma restrição calórica intervalada. Teve intervalos de refeição e isso fez com que os ratinhos todos vivessem o dobro da saúde. Ou seja... Você falou aí num mito muito frequente sobre o jejum, em que as pessoas acreditam mesmo que, e você já desmistificou isso, de que o jejum faz com que você metabolize tecido muscular, não é? E você já desmistificou. Em termos de mitos relacionados ao jejum, o que mais poderia se dizer que a população diz-se muito e ouve-se muito falar sobre o jejum, em termos de mito? Então, existe uma imensidão de mitos, né? Porque a sociedade, eu acho que a sociedade de consumo, as empresas alimentícias ficam, né, colocando na sociedade cada vez mais essas ideias, já muitas me soam completamente ilógicas do ponto de vista fisiológico, como essa coisa da utilização de massa muscular. Mas existem vários, eu posso falar alguns aqui. Em relação a isso da massa muscular, outro dia eu estava também lendo um artigo que é assim, das estratégias de dieta que mais preserva os nossos músculos, o jejum é uma delas. Por quê? Porque é que mais faz liberar o hormônio de crescimento. Então, como você libera muito crescimento, toda a estratégia de diminuição calórica, né, e o jejum acaba fazendo diminuição calórica. Hoje, por exemplo, hoje eu fiz uma refeição só no meu dia. Hoje eu fiz uma coisa chamada OMAD, One Meal a Day. Eu só almocei, meio almoço jantarado, às 4 da tarde. Não comi nada antes e não vou comer nada depois. Hoje eu fiz uma refeição por dia. É claro que eu como menos. Se eu comesse 3 vezes, a quantidade de calorias seria maior. Sempre que você tem uma restrição calórica, você tem emagrecimento, né? Perco massa gorda e tem um pouquinho de perda de massa muscular. Tem isso. Você pode ver qualquer estudos comparativos entre as dietas e etc. Você vai ver sempre que tem uma perda de massa muscular. Nenhuma dieta consegue manter 100% do músculo. Mas aqui consegue restituir a sua massa muscular mais rápido é o jejum. Porque você tem essa liberação do hormônio de crescimento que você faz durante o jejum. Né? E hoje eu ainda fiz esse jejum, que foi um jejum de 18 horas, e agora eu vou fazer mais até o final do dia. Eu ainda fiz isso e fiz um treino de alta intensidade no meio. Ajudei mais ainda meu corpo a produzir o hormônio de crescimento. Foi uma hormese maior ainda. Então, que você vê depois, a médio prazo, a médio e a longo prazo, o que teve maior
preservação da sua massa muscular, porque inclusive isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Porque se o ser humano fizesse jejum e perdesse a massa muscular, ele não ia ter força para depois, numa segunda tentativa, conseguir a caça, né? Ou conseguir a pesca, ou o que fosse. Ele ia estar cada vez mais fraco, a gente não estaria aqui hoje, é óbvio, né? Isso daí é a coisa também que é muito raciocínio lógico. Outros mitos em relação ao jejum. O que a gente ouve sempre de que, mas não é para comer de 3 em 3 horas, né? O nosso corpo não precisa comer de 3 em 3 horas, então é mais ou menos essas explicações que eu dei. É óbvio que não, o nosso corpo ele tem um reservatório de energia para quando a gente não come. O objetivo é esse mesmo. Aliás, tem dois, tem o glicogênio, né? No músculo e no fígado, e o segundo reservatório, que é um reservatório mais ilimitado, que é a nossa gordura. Mas então, se você pelo menos fizer um intervalo de jejum, que você use o seu estoque de glicogênio sempre, você está sempre esvaziando o seu estoque de glicogênio, quando você come, você restitui ele. E aí, pelo menos isso é um equilíbrio. Mas o ideal são aquelas pessoas que têm gordura armazenada, que esvaziam o glicogênio e ainda utilizem a gordura. Agora, se você comer de 3 em 3 horas, você nunca vai conseguir chegar a esse ponto, porque você está sempre enchendo o seu tanque, inclusive você enche tanto que já não cabe no tanque e começa a colocar em outros lugares, como no fígado, no pâncreas, aí faz aquela condição chamada lipotoxicidade. Um outro mito muito frequente também doutor, se eu fizer jejum, eu ouvi falar que eu vou baixar meu metabolismo. Então, baixar o metabolismo no jejum é outra coisa que também é ilógica. Por quê? Porque quando você começa a entrar nesse processo, né, de utilização de gordura armazenada, o seu corpo ele tem muito mais energia do que ele tinha quando você estava no metabolismo dos açúcares, né, só utilizando os depósitos de glicogênio ou a comida que chegava da alimentação. Por quê? Porque a energia, a gordura, ela tem muito mais energia, a densidade energética da gordura é muito maior, inclusive, do que a glicose. Né? A gente sabe que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, enquanto 1 grama de gordura tem 9. Né? Isso tem a ver com as moléculas de hidrogênio, a quantidade de moléculas de hidrogênio livres que tem, e a molécula de glicose tem menos, essas moléculas têm mais de moléculas ligadas com oxigênio. Então, você tem ali um tesouro perdido de energia. Quando você faz o jejum e sabe praticar, né, esse processo de mudança metabólica para o metabolismo das gorduras, você tem muito mais energia e é o que acontece. Né? Sempre que eu faço jejum, eu já fico mais agitado do que eu já sou cheguei numa fase da minha vida que eu praticamente cortei o café. Né? Praticando muito jejum, na atividade minha diária, de vida, etc., eu vi que o café era um estímulo adrenérgico, simpático no meu corpo, excessivo. Não me faz falta, eu gosto de tomar café, então de vez em quando eu tomo, mas saiu de uma rotina da minha vida. Não é café, todos os dias de manhã eu tomo café, parei com isso, não preciso do ponto de vista energético, não preciso do ponto de vista metabólico, e eu acho que estava causando um excesso de estresse no meu corpo, então eu parei de tomar café. Outra situação é quando as pessoas, não chega a ser um mito, mas eu diria até uma crença, né? Quando as pessoas dizem, eu não consigo, eu não posso fazer o jejum, porque se eu ficar muito tempo sem comer, eu fico tonto, eu tenho fraqueza, eu não consigo raciocinar, eu tenho dores de cabeça. Isso é mais uma crença ou é um mito? Crença total. Na verdade, não é só uma crença, em alguns momentos também é uma inadaptação. Porque é igual você falar uma pessoa que está fazendo atividade física, que nunca fez na vida, e aí ela começa a correr e fala, doutor, eu tenho sentido dores nas pernas. Fala, realmente está sentido, você não fazia nada, é um sedentário, seu músculo está totalmente desabituado, você continua, vai caminhando, quando você começar a sentir melhor, anda mais rápido, depois você começa a correr, essa dor não vai vir, ou então ela vai vir no início e depois ela desaparece. Né? Isso é um condicionamento do seu corpo. O jejum é exatamente igual. Ele tem uma analogia perfeita com a atividade física, porque o jejum também precisa de condicionamento. O jejum também, se você fizer em excesso sem estar adaptado, você vai fazer mal, está errado, não deve fazer assim. Então, o jejum também é uma hormese, né? Um estímulo para o nosso corpo, para ele se regenerar e etc. Mas o que acontece em relação à hipoglicemia, cansaço, é assim, numa fase inicial, que a pessoa não está habituada e não sabe ligar o botãozinho, né? Que isso é um switch. Ligou o botãozinho de utilizar a gordura como fonte de energia, aí você tem muito mais energia, porque a gordura, inclusive o nosso músculo, ele utiliza direto, um processo chamado beta-oxidação. Então ele utiliza direto a gordura como fonte de energia. O nosso cérebro não. O nosso cérebro ele precisa fazer uma conversão. Ou você usa a partir do glicerol, dos ácidos graxos, e aí o corpo vai produzir glicose, ou então o corpo tem que fazer uma coisa chamada gliconeogênese, formar glicose, ou a partir dos corpos cetônicos. Existe um corpo cetônico chamado beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico que o nosso cérebro gosta muito.
mas você tem que já estar com o corpo adaptado ao jejum. A gente chama isso de cetoadaptado. Você tem que estar com o corpo adaptado à utilização dos corpos cetônicos. A maioria das pessoas estão com um corpo chamado carbodependentes. Esse termo foi eu que inventei, eu nunca tinha ouvido, mas eu acho que é um termo que dá para entender direitinho. Carbodependente e cetoadaptado. O carbodependente é o que é dependente de carboidratos, não sabe viver com outra fonte. Entendeu? É um carro que só funciona com gasolina. E você devia ter um carro flex, né? Que tem eletricidade e gasolina. Porque quando acabar a eletricidade, você liga a gasolina. Mas automaticamente é assim? É automaticamente. E quando não é psicológico? É automaticamente. Quando não é, pode ser uma trava que o seu corpo esteja, que ele não deixa fazer o switch. Mas é mental ou é biológico? Não é mental, é hormonal. Essa trava chama-se a resistência insulínica, por exemplo. Esse estado de resistência insulínica faz com que... Porque a insulina é um hormônio que bloqueia. A insulina é um hormônio que chega na porta da sua gordura e fala assim, daqui ninguém sai. Ela bloqueia todas as enzimas lipolíticas, entendeu? Por isso é que eu digo, você tem que colocar o seu corpo nesse estado. Porque esse estado de resistência insulínica, ele acaba rapidamente quando você faz jejum. Porque se você está com resistência insulínica e está sempre comendo, a sua insulina está sempre lá em cima. Mas se você ficar um período sem comer, a sua insulina vai caindo, que ela vai chegar num ponto que o seu corpo precisa de energia. Aí a insulina baixa, ele começa a utilizar a gordura. Então você rapidamente faz esse switch. Algumas pessoas, às vezes, muito desequilibradas, você faz isso em 2, 3 dias. E a pessoa, depois de 3 dias com jejum de 16 ou 18 horas, ela já fala, realmente eu estou me sentindo melhor. Realmente eu já não tenho tanta fome. Mas todo mundo fala isso, porque o jejum é outra coisa que é impressionante. Quem nunca fez, fala, isto é impossível, não dá, não é bom, é mal para a saúde, etc. E quem faz, fala, é excelente, eu me sinto bem, com certeza, acabou minha fome, etc. O testemunho negativo é sempre dado pelas pessoas que nunca fizeram. As pessoas que fizeram, aquele que fez um dia, é aquilo que eu falei, né? Atividade física, você vai falar que atividade física é bom. Aí uma pessoa resolve correr uma maratona. Aí ela com 2 quilômetros, ela já começa a ficar cheia de dores e desiste. E fala assim, loucura isso, falar de que tem que correr maratona. Maratona eu acho que maratona está errado, tá? Não tô falando só dando um exemplo, é uma analogia. Mas essa pessoa correndo uma maratona sem nunca ter feito exercício físico vai achar que é péssimo. A pessoa que não faz jejum, ela tem que fazer porque ela com certeza precisa, mas dentro de um condicionamento. Começa com 14 horas, depois vai para 16 horas. Existe todo um processo, e isso eu explico, né, nas aulas e nos manuais que eu faço sobre jejum, mas é espetacular. No momento que você entra nesse processo, ele é transformador. E a pessoa que entra nesse processo, é um processo para uma vida eterna, ou seja, para ser utilizado eternamente na vida, é isso que eu quis dizer. Ou é um período e a pessoa depois abdica um mês? Como é que é o processo de continuidade do jejum? Excelente pergunta, porque isso é uma mudança de paradigma mental. A pessoa tem que entender o que está acontecendo no corpo dela. A maior transformação que a gente faz é quando a gente entende o nosso corpo, ouve o nosso corpo, né? E aí, a partir daí, ela vai começar a praticar o jejum. Dependendo do objetivo de vida dela, né, no momento inicial, ela pode querer perder peso. Então, ela vai praticar o jejum de uma forma que vai otimizar a perda de peso. E o nosso corpo é uma constante transformação. Numa segunda fase, que ela já vai estar dentro do peso que ela deseja, aí o jejum já vai ter outras finalidades, como para mim, por exemplo. Hoje o jejum eu faço pelo processo de renovação celular, pelo processo de estímulo imunológico, pelo processo de utilização de estoque de energia, né, para utilizar mais meu estoque de glicogênio, meu estoque de gordura, etc. Nesse momento, o jejum, na manutenção do meu corpo, ele é feito de uma forma diferente. E principalmente, a pessoa se adapta ao jejum da forma que é melhor para ela. Eu, por exemplo, faço jejum de pular o pequeno almoço todos os dias. No mínimo, eu faço 16 a 18 horas todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque é fácil para mim. Eu não preciso de manhã perder tempo. Assim eu consigo dormir mais, eu consigo sair mais tranquilo de casa, eu consigo chegar no consultório mais cedo. Por quê? Porque eu perdi o tempo de, preparar uma vitamina, né, fazer um ovo frito, etc. Perdi esse tempo. Eu vou para o trabalho, me sinto super bem. De manhã é um momento que eu acho que as pessoas não deviam comer. Você falou de mitos, eu esqueci. Esse é um grande mito, né? O pequeno almoço é a melhor refeição do dia. Fisiologicamente isso não tem lógica, porque de manhã é quando a gente faz um pico de cortisol. É o maior pico de cortisol, que é o hormônio que nos dá energia. Então você não precisa quebrar esse pico de cortisol enchendo a sua barriga de comida, que a digestão é um processo parasimpático. Então é aquela pessoa, inclusive aquela pessoa que come muito de manhã, principalmente se for comida refinada, aquela comida que não nos dá saciedade,
Porque isso é muito interessante as pessoas saberem, né? Existem alimentos que te dão saciedade e existem alimentos que vão te dar fome. Então esses alimentos que são refinados, você come às 8, às 10, você está morrendo de fome. Enquanto eu, muitas vezes, que nunca como pequeno almoço, chega meio-dia, eu não estou com fome nenhuma. É quando eu faço as 8 horas de jejum. Aí eu falo assim, eu não vou comer agora, de repente 2 da tarde eu como alguma coisa. E muitas vezes, nesses dias, eu faço o OMAD, o One Meal a Day, uma refeição por dia, porque eu não tenho fome e eu vou e só janto. Aí janto em casa, jantar é um evento social, né? Estou lá em casa com a namorada, etc. Mas é interessante as pessoas se adaptarem à sua própria rotina. O jejum é flexível. A flexibilidade do jejum é uma das grandes mais-valias dessa técnica, desse hábito, que não é uma dieta, é exatamente o contrário. Na dieta você fica pensando o que você tem que comer. O jejum é você não comer. Não tem que pensar em nada, é muito simples. Você só tem que fazer os intervalos. E quando comer, aí chega a hora que eu vou jantar, vou comer, não sei o quê. Eu como um senhor prato de comida saudável, com alimentos altamente nutritivos que vão reparar os estragos feitos durante o jejum, né, as destruições e a reparação do meu corpo, e inclusive me dar os nutrientes que eu preciso para ter uma noite de sono tranquila, né, para continuar tendo energia, para ter as funções enzimáticas do meu corpo como deveriam, né, os cofatores, as vitaminas, etc. E isso é uma alimentação saudável e equilibrada. E supostamente uma pessoa entrando num período de jejum acompanhado e bem elaborado, esses complexos vitamínicos e complementos alimentares é dispensável. Você faz uma alimentação e supostamente todas as vitaminas e proteínas nessa alimentação. Exatamente. Se você fizer uma alimentação saudável, super equilibrada, porque aí você tem que ter cuidado, né? Se você faz, por exemplo, uma refeição por dia, você tem que lembrar que essa refeição ela tem que ser bastante nutritiva. Né? Não precisa ter calorias vazias, mas ela tem que ter muitos nutrientes. Não é como uma pizza, por exemplo. Não é uma pizza, nem pensar. Que é uma pizza, e isso é uma coisa, é um erro muito grande em relação às pessoas que fazem jejum. Eu já ouvi muito isso, até eu já ouvi de colegas médicos falando assim, o jejum é bom que você pode fazer o dia do lixo. Não tem dia do lixo, eu acho isso completamente errado. Eu tenho uma frase que é o seguinte, jejum não é para quem está alimentado, jejum é para quem está nutrido. Eu criei essa frase porque eu acho que essa frase é fundamental no jejum. É você ter o corpo nutrido. Eu não sei se seu corpo é nutrido. Se não for, você tem que comer complexos vitamínicos, sim. Tem que fazer uma suplementação vitamínica. E aí é importante você saber como é que está o seu nível vitamínico. Vou dar um exemplo por causa disso. O processo de autofagia, né, que é aquele processo que organelas nossas elas vão lá e englobam resíduos celulares, restos metabólicos, etc., para ser digeridos dentro de uma substância chamada lisossomas, né, que tem várias enzimas, proteases, nucleases, sulfatases, lipases, é uma fornalhazinha de queimar as coisas. Esse processo de englobamento precisa que as membranas estejam bastante flexíveis para fazer esse processo, que é como se fosse assim uma ameba, né, uma organela assim, comendo a outra. Para isso você tem que ter as suas membranas muito bem ricas em ácidos graxos poliinsaturados, principalmente o ômega 6. Esse ácido graxo, o ômega 3, desculpa. Esse ácido graxo, o ômega 3, ele é um ácido graxo que ele é altamente maleável. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação altamente ruim, né, com gorduras trans, por exemplo, gorduras hidrogenadas, essas gorduras deixam suas membranas mais rígidas. Que gorduras são essas na prática? Óleos vegetais, a margarina, né, que é de barra ao pão, o excesso de carnes animais, também a carne é muito polêmica, né, mas a carne ela tem muito componente inflamatório e gorduras saturadas que não são as gorduras mais maleáveis, né? A gente vê, por exemplo, a banha de porco, né, são gorduras ácidos graxos cadeia longa, não são gorduras tão porque são gorduras saturadas de hidrogênio e essas gorduras elas têm um formato mais duro, né? Enquanto que as gorduras ômega 3 são gorduras poliinsaturadas, tem muitas duplas ligações, torna essa molécula muito maleável, ela é muito utilizada pelo nosso cérebro, inclusive. E em membranas celulares aumentam a maleabilidade dessas membranas, por isso que os processos de autofagia são facilitados quando você tem o seu corpo com uma concentração ótima de ômega 3. Por isso que a nutrição é fundamental, você tem que ter o corpo nutrido, pode ser a partir de suplementos. E você sugere então uma pessoa, antes de começar um processo de jejum, fazer uma análise nutricional, um exame qualquer, um levantamento de condição de saudável, quão saudável em termos de... Não é necessário. Não é necessário, você pode, que nem uma pessoa, agora todo mundo que resolve fazer algum tipo de atividade física vai ter que fazer agora um treino, um teste ergométrico, não é necessário. Você tem que começar com condicionamento.
O jejum você também pode fazer assim, você sai, que você tem que começar aos poucos e deixando o seu corpo condicionar. E outra coisa, saiba que você tem que fazer uma alimentação saudável. Porque isso todo mundo sabe como faz, né? Cansado de fazer aquelas maratonas do Messi, que a gente ensina o que é comida saudável, né? E o que é comida inflamatória, por exemplo. E você colocando no seu corpo um pool desses alimentos saudáveis, né? Principalmente, né? Se você tiver dúvida do que é alimentação saudável, pensa na alimentação natural. Quando mais natural possível, foi a forma como a natureza colocou os nutrientes para serem absorvidos no nosso corpo. Então, legumes, verduras, fibras, né? Alimentos ricos em fibras, sementes, oleaginosas, né? Os frutos secos, os grãos, cogumelos, as algas, são todos alimentos, as frutas, são todos alimentos que têm... mas doutor, eu já ouvi falar que as frutas são ricas em frutose e que tem muito açúcar. Esqueça isso. As frutas, você não deve comer em excesso hoje, porque as frutas tem muito, são um pouquinho modificadas. As frutas, elas têm lá os carboidratos protegidos pelas fibras, que é a forma como a natureza colocou os carboidratos para a gente se ingerir. Então você não tem que ter medo de carboidratos vindos da alimentação saudável, né, natural, como os feijões, né, todas as leguminosas, os grãos, os tubérculos. Esses são alimentos perfeitos porque está equilibrado. A natureza colocou sempre os carboidratos envoltos em fibras para eles serem liberados lentamente no nosso corpo. E isso o nosso corpo está habituado a trabalhar com isso. O único alimento que é exceção a isso é o mel. Mel você tem que ter cuidado e eu não recomendo as pessoas comerem muito mel pela concentração de frutose e porque é um carboidrato livre. Mas o mel são das abelhas, né? A gente se meteu a comer alimento, né, das abelhas, não tinha que fazer nada disso. Os veganos, um alimento processado pelas abelhas. São processados pelas abelhas, acaba que é processado. Mas tirando o mel, todos os carboidratos eles estão envoltos em fibras e isso não tem mal nenhum para a nossa saúde. Agora, quando você começa a comer alimentos processados, né, refrigerantes da vida, suquinhos em caixinha ou mesmo os alimentos refinados, né, como farinhas e pães, etc., aí sim o ser humano mexeu, refinou eles, fez com que eles perdessem a fibra e aí eles são absorvidos de uma forma errada no nosso corpo, fazem com que alterem os nossos hormônios e isso causa doença, entendeu? E inclusive interfere com os nossos mecanismos de saciedade, porque o nosso corpo tem formas de estimular a saciedade e esses alimentos não fazem isso. Um deles é um hormônio chamado GLP-1, tá? A leptina também são substâncias hormônios que ajudam o nosso corpo a dar saciedade e esses alimentos refinados não fazem isso, porque eles são absorvidos tão rápido pelo nosso sangue que eles não estimulam o mecanismo de saciedade. Esse é o exemplo quando você, por exemplo, está numa churrascaria, né, que você comeu, né, chegou cheio de fome. Depois que você comeu lá a carne, chega uma carne e você fala, pelo amor de Deus, tira isso de perto de mim. Mas chegar na sobremesa você até come. Né? Depois você não aguenta mais nada, chega um refrigerante, até um refrigerante eu tomo esse copo de refrigerante inteiro. Mesmo que ali tenha mais de 500 calorias, você é capaz de tomar um copo de refrigerante depois de ter comida que não aguenta nem mais ver a carne. Sabe por que isso? Porque o refrigerante não estimula a sua saciedade. E a carne sim. Então você, depois que já não aguenta mais comer, você é capaz de comer uma sobremesa e tomar um copo de refrigerante, mas não é capaz de comer mais um pedaço de carne. Assim você sabe os alimentos que te dão saciedade e os que não dão. Entendeu como é que é? É triste, mas assim, você consegue meter mais 500 calorias no seu corpo, mesmo estando com a sua saciedade mais do que super plena. São as famosas sobremesas, né? Fazem super mal e que são alimentos vazios. E eu posso, então, com base em tudo aquilo que nós falamos, associar o jejum à longevidade. Então, total associação com a longevidade. É isso que eu estou falando. Existem vários mecanismos que, à medida que a gente vai envelhecendo, vão deixando de ser eficazes no nosso corpo, como esse processo de autofagia, que eu falei, a partir de 65 anos, você quase que não tem mais autofagia dentro das suas células. São processos porque isso é que as pessoas confundem muito na cabeça. Nem toda destruição ela é maléfica, porque o nosso corpo, para se reparar, ele precisa destruir. Né? Aquela coisa que você quer fazer a reforma do seu banheiro de 1950, cheio de azulejo velho. Você vai quebrar os azulejos velhos para botar aquele azulejo super da moda, o novo. Mas você precisa destruir para depois colocar o novo. O nosso corpo é assim também. O nosso processo é inexorável de destruição e reparação. Isto é anabolismo, catabolismo. Isto é um processo constante e fundamental. Mas para você ter reparação, você tem que ter destruição. Então, quando você faz intervalos como de jejum, é um processo em que você está fazendo ali uma limpeza do terreno e destruição de proteínas antigas e estruturas antigas para depois elas se renovarem. Esse processo é fundamental, já está mais que descoberto. Foi prêmio Nobel 2016 para o Yoshinori Yoshimi, um japonês, que mostrou que esse processo acontece no nosso corpo e que uma das formas que a gente tem de ativar esse processo é a partir do jejum.
em qualquer idade. Então, se eu pudesse falar assim, quais são as pessoas que estão mais indicação de fazer o jejum? A partir dos 40 anos, a partir de 60 anos, porque a cada ano que passa, você vai ter menos essa capacidade fisiológica no seu corpo e a gente tem que dar uma ajuda. Pois é, essa era uma questão que eu tinha aqui apontado. É uma objeção o jejum no que diz respeito à idade. Normalmente as pessoas costumam dizer, eu já não tenho idade para fazer o jejum. Não é recomendado pela minha idade. Portanto, a observação que você faz a essa objeção é? Completamente errada. Eu não concordo a zero por isso. A alimentação, principalmente a alimentação vazia, é um estresse oxidativo para o nosso corpo. E à medida que a gente envelhece, a gente vai ficando com um corpo cada vez menos antioxidante. A gente vai diminuindo a capacidade do nosso corpo de destruir esse estresse oxidativo. Então, se você comer menos, isso é o japonês. O japonês faz técnicas de jejum e faz técnicas de restrição calórica. Uma chama-se Hari Hashibu, que ele come e sai da mesa com 20% ainda de vontade de comer. E isso são técnicas para a pessoa comer menos, porque dá menos estresse oxidativo para o corpo e dessa forma o corpo tem mais longevidade. E não só isso, além da restrição calórica, a restrição do intervalo da alimentação faz também esse processo de diminuição de estresse oxidativo do nosso corpo, melhora de reparação. Então eu acho que o jejum é para qualquer idade. E quanto mais você fizer o jejum junto com uma alimentação super, hiper saudável, o seu corpo agradece e você tem uma longevidade saudável. Portanto, jejum quebra logo 3 objeções que normalmente as pessoas utilizam sempre quando vão aderir a alguma coisa. Eu não tenho tempo, não tenho idade e não tenho dinheiro. Exatamente. Olha, Maurício, é a técnica mais simples, mais barata, mais flexível, mais natural, mais saudável, mais antiga, mais benéfica. Que não dá lucro a ninguém, senão que não dá lucro para ninguém. Exatamente. O fato dela ser a mais barata, foi a primeira coisa que eu falei, o mais barato, esse é que é o problema do jejum não ser uma estratégia terapêutica. Não tem graça, porque é muito fácil, é muito fisiológico, não tem um remédiozinho com nome bonito que acabou de sair, né, nas revistas, etc. Olha, graças a Deus existem muitas revistas médicas sérias. Eu estava mesmo com um artigo hoje em cima da minha bancada, que eu imprimi agora para ler, que saiu um artigo recente, de uma revista indexada, seríssima, falando os benefícios do jejum para a longevidade, né? É exatamente o que a gente falou. E existe isso na literatura, só que infelizmente a gente não quer ver, né? Não quer ver, quer o mais complexo, quer o mais caro e infelizmente o mais prejudicial. Então, nesse problema estaria a solução. Por exemplo, a pessoa que não tem tempo praticando jejum, pelo que você falou, passa a ter até mais tempo. Com certeza, jejum economiza a sua vida. Foi quando eu comecei a praticar muito cedo na minha vida, na faculdade de medicina, que a gente não tem tempo para nada, tem que só estudar e provas e atividades, etc. E muitas vezes eu deixava de comer. Eu que sempre tive problema intestinal, eu comecei a reparar que os dias que eu comia menos, eu me sentia melhor. Então foi um conhecimento pela prática de que eu, quando não comia, me sentia melhor e ficava muito tempo sem comer. Por isso, eu acho que nunca tive problema de peso, inclusive, por causa disso. E eu posso dizer, inclusive, posso afirmar que praticar o jejum ativa a condição econômica da pessoa, porque você vai fazer uma alimentação muito mais saudável e muito mais barata, não é? Exatamente. Isso é uma das coisas também que eu ouço muitas vezes. Eu falo assim, agora o doutor Diego fica falando que a gente tem que comer os alimentos saudáveis e orgânicos, etc. Mas é porque, né, a gente não tem a sua condição. Eu falo assim, não, você está muito enganado, porque se a gente for fazer a conta no final do mês, eu devo gastar menos comida que você. Porque eu como alimentos saudáveis, como alimentos de qualidade, mas eu como muito menos do que você. Eu como bem e como pouco, né? Porque com os intervalos de refeição, aquilo que eu falei, você inexoravelmente acaba comendo menos. E aí o que eu como, eu compro, como e como bem. E também porque eu como muitos alimentos que eu recebo de pacientes, amigos, que eu compro em pequenos produtores que não cobram mais caro que muitas superfícies comerciais grandes. Eu sei disso. Porque eu preciso ter cuidado, inclusive, por causa dessas coisas do modismo do bio, do não sei das quantas, do saudável, aí talvez até fique mais caro, porque você vai comprar etiquetas biológicas que nem... Exatamente. Tem que ter muito cuidado com essas embalagenzinhas bio-orgânico. Eu já vim falando muito isso no MES, porque, né, a indústria é cruel e já tendo visto que isto é um mercado em expansão, elas colocam selo de orgânico em bio em todos os alimentos que eu já vi, composições que até arrepia de tantos aditivos alimentares lá dentro e outras coisas, mas que entram nesse selo de orgânico que eu não consigo entender como,
mas que infelizmente é a indústria cruel. Então por isso que eu digo, orgânico, você vai na mercearia da vovó, né, da tia lá que planta, etc. e compra dela, que você está ajudando esses pequenos produtores e você sabe que ela gosta da terra, ela faz isso, aquilo dali é uma coisa de família, eles há gerações fazem esses plantios e com certeza com muito mais amor e carinho com a natureza do que essas grandes superfícies comerciais. Então você também está ajudando a nossa ecologia, né, e o nosso país e o nosso mundo a estar melhor. E a pessoa que resolve, ouve um podcast desse, apaixona-se pelo assunto e insere-se no processo. Quais são os primeiros impactos que as pessoas notam nela própria na questão de praticar o jejum? Então, o que ela nota? A melhora ela é muito rápida. A melhora é mesmo muito rápida, porque a pessoa começa a notar. O primeiro que ela logo começa a notar é: estou com menos fome. Porque à medida que você vai comendo menos, o seu corpo ele começa a entender que pode utilizar uma outra via de alimentação e você começa a baixar a sua insulina. Porque a diminuição da insulina, que é aquele hormônio que cria aquele estado chamado resistência insulínica, faz com que a gente tenha menor essa sensação de fome o tempo todo. A grelina, que é um outro hormônio que é liberado quando a gente está com o estômago vazio, à medida que a gente vai diminuindo a nossa ingesta alimentar e aumentando o espaço de jejum, você vai diminuindo o pico da grelina, porque como todo hormônio do nosso corpo, à medida que a gente vai diminuindo a liberação desse hormônio, você vai ficando menos resistente. O seu corpo ele vai ficando mais sensível. Então um pouquinho de grelina já dá sensibilidade de fome, a pessoa passa por aquilo e assim, eu posso dizer por mim, quando eu faço jejum curto, eu não tenho fome nenhuma, normalmente fome nenhuma. Quando eu faço jejum mais prolongado, a partir de mais ou menos 24 horas, às vezes começa a me dar uma fomezinha. Depois que passa essa primeira fomezinha, aí volta a não ter fome nenhuma. Então existe mais ou menos uma fome a partir das 24 horas, ou seja, normalmente no segundo dia, e depois essa fome passa. E aí é muito interessante, porque a pessoa fala, às vezes no segundo dia, eu não vou aguentar fazer 3 dias de jejum. No terceiro dia você fala assim, eu acho que eu posso fazer 7. Só que assim, esses jejuns mais prolongados é realmente com pessoas com muito mais condicionamento. Eu não recomendo fazer sem acompanhamento, né? Mas, por exemplo, no manual completo do jejum, eu oriento as pessoas a fazerem todas, pelo menos até 72 horas de jejum. Porque isso é totalmente seguro, até 3 dias, é super tranquilo, super válido e altamente benéfico. Pega todos esses benefícios que a gente falou. 72 horas você já consegue ter todos os benefícios, até reset imunológico, né? uma renovada da sua imunidade, mas e seguro, né? Porque aí eu quero segurança que é para todo mundo. Contudo, apesar de ser um método prático, é recomendado uma atenção médica e fazendo um breve resumo do que as pessoas podem encontrar nesse manual do jejum, daria as coordenadas para que as pessoas façam com todo rigor e sem nenhum prejuízo. Exatamente. Então, esse manual é um passo a passo de explicando o que é o jejum, é um pouco dessa fisiologia que a gente falou, e um passo a passo de como as pessoas devem começar a praticar o jejum na vida delas. Quais são as principais formas, os principais intervalos, para que tipo de jejum é mais indicado para você, né? Dependendo do seu tipo. Aí eu falo pessoas que querem perder peso, pessoas que só querem manter saúde, pessoas que querem prevenir doenças degenerativas cerebrais, por exemplo, tem a família toda com Alzheimer, etc. Pessoas que têm história familiar de cancros, ou estejam mesmo passando por processos oncológicos, porque hoje já tem várias técnicas de jejum utilizadas para isso. E aí eu explico lá como fazer, como começar, como é que você quebra o efeito platô, quais são as sensações que você vai ter, como é que você começar o intervalo, depois você dar continuidade ao jejum depois que você atingir os seus objetivos, se você pode tomar suplementos, o que você pode fazer alimentação fora da janela do jejum, quais são os ideais alimentos que você faz, porque o que você come fora do jejum é o que vai ajudar muito no jejum. Então eu falo muito em relação à alimentação, por exemplo, rica em fibras, que a fibra te dá uma saciedade muito maior. Então quando você estiver na janela alimentar, você fizer uma alimentação pobre em fibras, a chance de você ter fome depois do jejum é muito maior. Então o que você come na janela alimentar influencia muito como você vai passar o seu período de jejum e os líquidos que você pode beber e os que você não pode beber, e etc, etc. O manual, tá, muito carinho, fiz com
com coração e está muito legal e é completo, né? Por isso que eu chamei manual completo do jejum. Ali você sabe tudo que você precisa saber sobre jejum, inclusive esses benefícios a longo prazo, não só no emagrecimento, mas para as outras coisas todas, que é para tratamento, prevenção de Alzheimer, tratamento de doenças degenerativas, doenças articulares e etc, etc. Bom, com certeza todas essas informações são extremamente benéficas, te dão um conceito muito amplo sobre a questão do jejum, é altamente praticável, não é, por todas as pessoas, mas com certeza esse manual que você vai disponibilizar e que fez com todo carinho e que vai estar disponível dentro de pouco tempo, será uma excelente ferramenta que estaremos todos à espera. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado a você, espero que todos gostem, eu fiz com muito carinho e tenho certeza que vai ser uma mais-valia para prevenção e promoção de saúde para a população geral. Muito obrigado por tudo e até a próxima.